Hoje, eu quero falar de algo que sempre esteve aqui, mas que muita gente nunca percebeu de verdade. Os símbolos nas nossas camisas. Sim. Pode parecer só um detalhe, algo simples, algo que está ali só para estética, mas não está. Cada símbolo que você vê, carrega um significado. Uma ideia. Uma identidade. Porque aqui, nada é aleatório. Nem o que a gente veste. Nem o que a gente representa. O símbolo que eu uso, o símbolo que o José Daniel usa, e o símbolo que o Coelhão usa, cada um deles diz exatamente quem nós somos. Como pensamos. E principalmente, como agimos diante das situações. E se você prestar atenção, você vai perceber que esses símbolos não foram escolhidos só porque são bonitos, mas porque representam algo muito mais profundo. Hoje, eu vou explicar o significado do meu símbolo. E depois, o José Daniel e o Coelhão vão explicar os deles. Porque entender o símbolo é entender o personagem. Então presta atenção. Porque depois desse vídeo, você não vai mais olhar para essas camisas da mesma forma. O símbolo que está na minha camisa é uma claquete. E não, ela não está ali por acaso. A claquete representa o início. O momento exato em que algo começa. No cinema, ela marca o começo de uma cena. Ela organiza. Ela sincroniza. Ela define que agora tudo vai acontecer. Mas aqui, no meu caso, isso vai muito além. A claquete representa a decisão. Representa um momento em que alguém precisa assumir o controle e dizer: agora, porque em todas as situações que a gente passa, sempre existe um momento decisivo. Um momento onde você pode esperar ou agir. E o meu papel é agir. Mesmo quando não é fácil. Mesmo quando não é seguro. Mesmo quando tudo parece fora de controle. A claquete também representa a organização em meio ao caos. Porque não importa o quão confusa a situação esteja, sempre existe uma forma de pensar, analisar e tomar a decisão certa. E é isso que eu faço. Eu não estou aqui só para reagir. Eu estou aqui para iniciar. Para dar o primeiro passo. Para ser o ponto onde tudo começa. E tem mais uma coisa. A claquete não marca só o começo, ela marca a intenção. Nada começa por acaso. Toda ação tem um motivo. Toda escolha tem uma consequência. Então, quando você vê esse símbolo na minha camisa, não vê só uma claquete. Vê o momento em que a história começa. Vê a decisão de agir. Vê o controle em meio ao caos. Vê exatamente quem eu sou. O símbolo que está na minha camisa é um leão, e não é só porque ele é forte. Não é só porque ele é conhecido como o rei da selva. É porque o leão representa muito mais do que força. O leão representa coragem. Coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Mesmo quando a situação não é fácil. Porque ser forte, não é nunca sentir medo. É sentir. E mesmo assim, continuar. E é isso que eu faço. O leão também representa liderança. Não aquela liderança de mandar. Mas a liderança de proteger. De estar à frente quando precisa. E ao lado quando é necessário. Porque um verdadeiro líder não abandona quem está com ele. Ele defende, ele cuida, ele luta, se for preciso. E tem mais uma coisa. O leão representa a presença. Quando um leão aparece, todo mundo percebe, não porque ele quer atenção, mas porque a presença dele impõe respeito. E isso não vem só da força. Vem da confiança, vem da postura, vem da certeza do que ele é. E é assim que eu ajo. Eu não preciso provar o tempo todo. Eu só preciso estar pronto. Pronto para proteger, pronto para agir, pronto para enfrentar o que vier. Porque no fim, não é sobre ser o mais forte. É sobre ser aquele que não foge quando a situação aperta. Então, quando você vê esse leão na minha camisa, não vê só um animal. Vê coragem. Vê proteção, vê liderança, vê alguém que está pronto pro que vier. O símbolo que está na minha camisa é um coelho. E muita gente, quando vê isso, pensa que significa algo fraco, algo calmo demais, algo que foge de tudo. Mas não é assim. O coelho representa algo que muita gente subestima: velocidade, agilidade e, principalmente, instinto.
Porque o coelho não vence pela força. Ele vence porque sabe a hora certa de agir. E a hora certa de sair. Ele observa. Ele percebe o perigo antes de todo mundo. Ele reage rápido. E isso faz toda a diferença. O coelho também representa inteligência em situações de risco. Porque quando você não é o mais forte, você precisa ser o mais esperto. Precisa pensar rápido. Precisa tomar decisões em segundos. E errar não é uma opção. E tem mais. O coelho representa a sobrevivência. Porque mesmo sendo alvo, mesmo estando em desvantagem, ele continua. Ele não para. Ele não desiste. Ele se adapta. Ele encontra caminhos. Ele dá um jeito. E é isso que eu faço. Eu posso não ser o mais forte da equipe. Mas eu sei me mover. Eu sei escapar. Eu sei agir no momento certo. E às vezes, isso é o que mantém tudo funcionando. Então quando você vê esse símbolo na minha camisa, não vê só um coelho. Vê velocidade. Vê estratégia. Vê sobrevivência. E vê alguém que nunca pode parar. Agora você entendeu. Os símbolos que estão nas nossas camisas não são apenas imagens. Não são apenas detalhes visuais. Eles são quem nós somos. A claquete, o leão e o coelho, cada um representa uma forma diferente de agir. Uma forma diferente de pensar. Uma forma diferente de enfrentar o que está por vir. Eu inicio. Eu tomo a decisão. Eu assumo o momento em que tudo começa. O José Daniel protege. Ele enfrenta. Ele não recua quando a situação exige força. E o coelhão se adapta. Se move. Sobrevive. E quando você junta tudo isso, você não tem só 3 símbolos. Você tem um equilíbrio. Decisão. Força. Estratégia. E é exatamente isso que mantém tudo funcionando. Porque sozinho, cada um tem sua importância. Mas juntos, isso se torna algo maior. Algo que consegue enfrentar qualquer situação. Mesmo as mais difíceis. Mesmo as mais imprevisíveis. E talvez, você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas agora que você sabe, tudo muda. Porque da próxima vez que você olhar para esses símbolos, você não vai ver apenas um detalhe. Você vai ver significado. Você vai ver identidade. Você vai ver exatamente o que cada um representa. E principalmente, você vai entender por que nada aqui é por acaso. E agora, eu quero saber de você. Qual desses símbolos mais representa você? A claquete, que toma a decisão e inicia tudo? O leão, que enfrenta e protege? Ou o coelho, que pensa rápido e sobrevive a qualquer situação? Comenta aqui embaixo. Porque dessa vez, isso não é só sobre a gente. É sobre você também. E outra coisa, se você chegou até aqui, é porque você realmente prestou atenção. E isso já mostra muito mais do que você imagina. Então se você quer continuar entendendo esse universo, se inscreve no canal. Porque ainda tem muita coisa para acontecer. E nem tudo foi revelado ainda. E quando acontecer, você vai querer estar aqui para ver. Agora, fica preparado. Porque mesmo que hoje tenha sido um vídeo mais calmo, isso não significa que as coisas estão tranquilas. Muito pelo contrário. Então presta atenção. Fica atento. E não perde o próximo vídeo. Porque a qualquer momento, tudo pode mudar.